Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é: Jesus está vivo. Quando as mulheres encontram o túmulo de Jesus vazio, Maria Madalena corre para contar isso a Pedro e João. Contudo, as outras mulheres evidentemente permanecem junto ao túmulo. Não demora até que um anjo apareça e as convide a entrar. Aqui, as mulheres veem outro anjo, e um dos anjos lhes diz: Não sejais temerosas, pois eu sei que estáis procurando a Jesus, que foi pregado numa estaca. Ele não está aqui, pois foi levantado, assim como disse. Vinde, vede o lugar onde estava deitado, e ide rapidamente e dizei aos seus discípulos que ele foi levantado dentre os mortos. Portanto, com temor e grande alegria, essas mulheres também saem correndo. Nesse meio tempo, Maria encontra Pedro e João e lhes diz: Retiraram o Senhor do túmulo memorial e não sabemos onde o deitaram. Os dois apóstolos imediatamente saem correndo. João é mais ligeiro, evidentemente por ser mais jovem, e chega primeiro ao túmulo. As mulheres já foram embora, de modo que ninguém se encontra ali. Inclinando-se para a frente, João olha para dentro do túmulo e vê as faixas, mas fica do lado de fora. Ao chegar, Pedro não hesita, mas vai logo entrando. Ele vê as faixas jogadas ali e também o pano em que envolveram a cabeça de Jesus. Esse pano está enrolado num lugar à parte. Daí, João também entra no túmulo e acredita no que Maria falou. Mas nem Pedro nem João entendem que Jesus foi ressuscitado. Embora ele com frequência lhes tenha dito que isso aconteceria, intrigados, os dois retornam a casa. Mas Maria, que foi outra vez ao túmulo, permanece ali. Nesse ínterim, as outras mulheres se apressam para contar aos discípulos que Jesus foi ressuscitado, como os anjos lhes ordenaram fazer. Enquanto correm o mais rápido que podem, Jesus as encontra e diz: Bom dia! Caindo aos seus pés, elas prestam-lhe homenagem. Jesus diz-lhe então: Não temais, ide, relatai isso a meus irmãos, a fim de que vão para a Galiléia e ali me verão. Antes disso, quando aconteceu o terremoto e os anjos apareceram, os soldados em guarda ficaram atordoados e como que mortos. Ao se recuperarem, entraram imediatamente na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que ocorrera. Depois de estes se reunirem com os anciãos dos judeus, a decisão foi tentar abafar o assunto, subornando os soldados. Estes foram instruídos: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram, enquanto estávamos dormindo. Visto que os soldados romanos podem ser punidos com a morte por dormirem no posto, os sacerdotes prometeram: Se o relato de que vós dormistes chegar aos ouvidos do governador, nós o
persuadiremos e nos livraremos da preocupação. E vos livraremos da preocupação, já que o suborno foi suficientemente grande, os soldados fizeram conforme instruídos. Em resultado disso, o relato falso sobre o roubo do corpo de Jesus espalhou-se amplamente entre os judeus. Maria Madalena, que ainda se encontra junto ao túmulo, está profundamente pesarosa. Onde estaria Jesus? Ao inclinar-se para a frente, a fim de olhar no túmulo, ela vê os 2 anjos de branco, que reapareceram. Um deles está sentado à cabeceira e o outro aos pés do lugar em que o corpo de Jesus estava deitado. Mulher, por que estás chorando? Perguntam. Retiraram o meu Senhor, responde Maria, e não sei onde o deitaram. Daí ela vira-se e vê alguém que repete a pergunta: mulher, por que estás chorando? E esta pessoa também pergunta: a quem estás procurando? Pensando que se trata da pessoa que cuida do jardim no qual o túmulo se acha, ela lhe diz: Senhor, se tu o levaste embora, dize-me onde o deitaste, e eu o retirarei. Maria, diz essa pessoa, e ela imediatamente percebe, pela maneira familiar como fala com ela, que é Jesus. Rabi, que significa instrutor, exclama ela, e com imensa alegria ela se agarra a ele. Mas Jesus diz: para de agarrar-te a mim, porque ainda não ascendi para junto do Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: eu ascendo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria agora corre para onde estão reunidos os apóstolos e outros discípulos. Ela acrescenta seu relato ao que as outras mulheres já contaram sobre terem visto o ressuscitado Jesus. No entanto, esses homens, que não acreditaram nas mulheres que chegaram primeiro, pelo visto, tampouco acreditam em Maria. Bom, então, nessa história de hoje, né, a gente vê que o que é, né, o que é verdade, o que é, né, é o que prevalece, é o que acontece, né, e que não tem jeito, por mais, né, que se tente através das mentiras, através dos subornos, né, a gente tem muito isso ainda, né, pagar as pessoas para que elas se calem, né, quanto às corrupções, pagar as pessoas para que elas se corrompam também, né, pagar as pessoas para que elas entrem, né, num jogo realmente onde não é, né, o caminho para a vida, onde não é o verdadeiro caminho para a vida, e sim para a destruição, né? Então a gente vê os líderes religiosos ali, né, aqui na história, mas a gente vê muito isso hoje em dia ainda, né, subornando, né, os soldados romanos, não só através do dinheiro, mas através daí das ameaças, né, no caso de informar aí que eles, né, haviam dormido no posto. E assim eles saem então
né, dizendo mentiras a respeito aí da ressurreição de Jesus, né, para que novamente os líderes religiosos não sejam, né, descredibilizados por completo, né, mas realmente não tem como, né, muitas vezes tem como momentaneamente, mas a médio e longo prazo não tem jeito, né, a verdade ela é a verdade per se, né, por si só. E além, né, deste ensinamento, ou seja, para que a gente traga a verdade, né, para que a gente traga a nossa autenticidade, porque muitas vezes a gente se deixa corromper ou pelo dinheiro, ou pelos nossos vícios, ou até mesmo para agradar os outros, né, pelas nossas necessidades que não foram atendidas ali no passado, né, como o da criança, que é a busca deste afeto, né, como o da nossa fase como jovens, né, nossa juventude, onde a gente busca o reconhecimento, o pertencimento. Muitas vezes ali ficou esta falta, ficou este vazio, e a gente busca, né, na fase adulta, isso, né, que não foi ali atendido na infância e na juventude, e a gente acaba fazendo coisas, se corrompendo, né, se desrespeitando, corrompendo os nossos valores e até mesmo aquilo que a gente verdadeiramente quer do mais profundo do nosso ser, a troco de migalhas de afeto, a troco, né, de pertencer a qualquer preço, né, a troco de agradar de qualquer jeito. Então, observem, né, que a gente sempre tem que olhar para os nossos padrões da nossa história, do nosso passado, né, porque eles se repetem na nossa vida se eles permanecem ali inconsciente, né? Então, tudo que ainda está inconsciente, que a gente não trouxe para a luz da consciência, a gente não pode transformar, né? Porque aquilo que é desconhecido não pode ser transformado, não pode ser integrado, né, ao nosso ser, e aí a gente fica à mercê, a gente fica submisso a esses padrões inconscientes, né? A gente fica realmente como reféns. Então, a verdadeira libertação está em realmente a gente buscar esse conhecimento precioso, né, e valioso, que são os valores e princípios de Deus, né, que é a libertação dessas prisões emocionais, né, que é em relação à nossa história, ao nosso passado, a forma que a gente aprendeu, né, ao tipo de afeto que a gente teve, que tipo de fatos que nos aconteceram que estavam ligados a amor, né, que muitas vezes tem que ser desmentidos, né, esses padrões. Então, muitas vezes nós aprendemos que para ser amados, a gente precisa fazer o que o outro quer, independente do que se o que o outro quer tem algum discernimento ou não, tem verdade ou não, tem bondade ou não, né? A gente simplesmente tem que fazer o que o outro quer, né? Então, isso que é amor. Ou então tem muita gente que apanhou escutando que estava apanhando porque o pai e a mãe amava, né? Então aprendeu esse tipo de amor, né? Então a violência associada ao amor. E então a gente tem que ter esse olhar e trazer deste inconsciente, né? Olhar a nossa história profundamente e ver o que nos era dito, né? O que foi dito para essa criança, para este jovem, o que também essa criança teve de exemplo, né? Este jovem, para que a gente saia dessa distorção,
né, dessas distorções de amor, de medo, né? Então muitas vezes coloca o amor como violência e foi colocado o medo como uma grande besteira, né? Ou seja, a pessoa tem medo de tudo, porque na infância tudo ela tinha que ter medo. Ai, olha, a formiga pica, ai, não sei o que, sei que lá, ai, o bichinho ali. Então, tipo assim, e essa pessoa cresceu num medo totalmente desproporcional ou até mesmo inverídico, né, em relação à realidade. Então, são muitas crenças são muitos padrões que a gente tem que olhar, mas que a gente vai olhando um a um, né, porque se a gente observar se a gente observar e estiver presente no nosso dia, no momento presente, a gente vai observar quais os padrões que estão aparecendo, né? Então, nos acontecimentos do dia, nas relações, né? Como que está se dando essas relações, os problemas que nos aparecem são exatamente as questões que a gente tem que olhar para si, porque é uma reprodução de ciclos, né? Dos padrões que nós aprendemos e que nós carregamos. E eles vão se repetindo até que a gente encare, até que a gente os transforme, né? Até que a gente se posicione em relação a eles para uma mudança efetiva, né? Para a realidade, para a verdade, para o respeito, para o diálogo, né? Então eu me posiciono aí nos meus valores, né? Que eu tenho, independente de agradar o outro, porque eu sei que eu estou numa direção correta, né? Então eu sei, eu tô firme nos meus valores, né? No que realmente é amor, no que realmente é respeito, no que realmente é dignidade, né? No que realmente é paciência, no que é justiça e no que é também a gente é, se, se, se encolher, né? Porque a gente não se vingar não é a gente também ficar passivo, né? A gente tem sim de se colocar no que é correto, no que é justo, né? Então, se uma pessoa vem me agredir, eu vou me defender, né? A gente não vai simplesmente deixar, né, passivamente. Mas, da mesma forma, a gente não vai agredir o outro gratuitamente e nem ser covardes, né? Daquelas pessoas covardes que vão pelas costas, né? Que vão na mentira, que vão na enganação, né? Que não tem nem a coragem de te enfrentar cara a cara, né? Então elas são os covardes, né? Que querem se colocar de os que podem, né? Mas quem verdadeiramente pode, enfrenta e encara de frente, né? As questões, os problemas, fala, né? Aquilo, o que realmente acha, escuta, né? Então realmente resolve. E aí, né, nós vemos aí, né, que Jesus, ele aparece aí para as mulheres, né, e a gente vê que Jesus aparece para as mulheres ali que em momento algum, né, tem dúvida de quem é. E você vê que os próprios discípulos, né, sabendo e caminhando ao lado de Jesus tanto tempo, né, e sabendo que ele seria ressuscitado, ainda assim eles estão na dúvida, né, ainda assim eles estão atordoados, né, e também não acreditam, né, no que elas estão dizendo. Então isso traz para nós, né, essa dúvida, essa insegurança, né, que a gente carrega em relação à vida ser justa,
né? Então, eu me proponho a fazer algo e começam a acontecer os testes, os desafios e eu não procuro me desenvolver, crescer para poder superar esses testes, esses desafios. Eu caio no desânimo e na dúvida de que como que Deus pode permitir isso? Como que Deus pode deixar isso acontecer? Não, Deus não vai tirar nenhuma situação da nossa vida da qual a gente tenha que passar para que a gente possa se desenvolver e possa se diplomar nas questões, no desenvolvimento das virtudes, no desenvolvimento mental, emocional, né, físico. Ele não vai retirar os testes, ele não vai retirar as dificuldades, os problemas, porque é a partir deles que a gente consegue enxergar o que a gente precisa mudar, né? Então, Deus não vai fazer por ninguém. Ele não vai fazer o que a gente tem de fazer, né? Então, pegar, desanimar, duvidar, porque Deus permitiu aquilo na nossa vida, porque Deus permitiu aquela doença. Mas espera aí, como você está se cuidando, né? Como que você está se desenvolvendo, né? Porque as doenças vêm aí, do espiritual, do mental, do emocional para um corpo físico, né? Então, eu vou ficar me lamentando, duvidando, ou eu vou fazer a minha parte e vou confiar plenamente que a vida vai ser justa, porque eu estou fazendo o que eu tenho de fazer e inevitavelmente eu vou ter o resultado, né? Então aqui mostra que na maioria das vezes nós somos descrédulos, né? E é o que eu falo, não é uma fé passiva e cega, né? Passiva onde eu acho que Deus tem que fazer por mim, que eu não preciso fazer nada, que eu tô nessa vida para fazer nada. Não. Eu estou aqui para me desenvolver, né? Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Eu estou aqui para evoluir, né? Como pessoa, como mulher, como homem, como pai, mãe, como profissional, né? Financeiramente. Eu estou aqui para essa evolução. E então, quando eu me coloco no caminho, né, eu posso ter a certeza absoluta, né, de que Deus está ao nosso lado, né, de que Jesus caminha de mãos dadas com a gente, porque a gente fez a nossa parte. Então, por exemplo, quando você faz a sua parte, quando você está se tornando uma pessoa compassiva, o que é uma pessoa compassiva? Você olhar para a sua história, você compreender, você entender e não carregar este passado como se você fosse aquelas suas dores, aquele seu passado, né? Os seus erros e também o que foi feito com você, né? Então, eu tenho compaixão com aquilo que me fizeram, com aquilo que eu fiz de errado, de mal, e eu tomo um outro rumo. Então, se uma pessoa vem e fala que eu sou né, um vagabundo, uma vagabunda, e eu não sou, aquilo não me atinge, porque eu não sou, né? Porque eu não sou. Então, quando a gente está neste caminho de desenvolvimento e de autoconhecimento, a gente não tem dúvidas, né? Se eu realmente estou fazendo, se eu realmente estou superando dificuldades e desafios, né? Então eu sei quem eu sou.
Então isso não é arrogância, né? Isso não é se achar, isso é você se conhecer e saber que você não vai chegar em mim e falar aquilo que eu não sou, se eu não sou, né? Agora, diferentemente, se alguém fala que você é um vagabundo e você realmente é, seja de caráter, seja de não querer nada com nada, aí, né, com certeza você vai achar ruim e vai querer até agredir o próximo, né? Mas se você se olhou, né, verdadeiramente, honestamente, humildemente e se dispõe a mudar, né, com certeza aquilo não te atinge mais. Então, porque aí a gente começa, e não só começa, a gente começa a ver que, né, a gente sabe quem a gente é e a gente sabe o que a gente está passando e fazendo para este crescimento, para esta evolução, né, para esta construção de si mesmo. Então é realmente um caminho difícil, mas extremamente valioso, extremamente recompensador, né? Extremamente justo e extremamente próspero, né? Então que a gente não tenha dúvidas de segui-lo, de fazer, né? De decidir, de escolher o correto e fazer e encarar, né, as nossas dores, encarar as nossas sombras e reconhecê-las. E machuca. Só que quando a gente reconhece, aquilo sangra até o fim, né? Porque dói pra caramba a gente reconhecer, né, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas sombras. Mas a gente reconhece e a gente se coloca, né, no caminho correto. Esse é o verdadeiro poder, né, que vem dali do âmago, vem do ser, né, para o todo. Então este é realmente o verdadeiro caminho, né? E então, né, é isso que a gente tira aqui da lição de hoje, né, que Jesus nos traz, e que a gente realmente olhe para isso, né, e que a gente desperte e que a gente realmente comece no dia a dia a perceber, né, a escolher e agir aí num outro caminho para as mudanças, né, para o nosso verdadeiro desenvolvimento. Se você gostou, então deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram o exemplo de Jesus nas suas vidas. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!